Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui todas as namoradas e interesses amorosos do Ben Tennyson. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e também me siga no Instagram que vai estar aí na descrição. Então é isso, bora pro vídeo. E bom rapaziada, a gente vai citar bastante garota aqui, então como o vídeo tá grande, eu chamei o Daniel e o Vini pra participar aqui. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10 mais uma vez aqui no canal do Luquizinho e bora ver aí, né? Todas as namoradas do Ben 10, meu Deus do céu, até eu me surpreendi com o tema desse vídeo, mas é isso aí galera, quando se trata de beleza a gente explora tudo. Não se esqueça de dar uma passada no meu canal para me ajudar a bater a meta de 200 mil inscritos e bora pro vídeo! E fala, aqui é o Vini e é bom estar aqui de novo no canal do Luquizinho, agradeço muito pelo convite e estamos falando das namoradas do Ben. Talvez você já me conheça, mas caso ainda não tenha me visto, eu sou o Viniverse e meu canal vai estar aí para vocês acessarem com bastante conteúdo de Ben 10. Bom rapaziada, então sem mais enrolação, vamos nessa! Vamos nessa! Ao longo da saga do nosso querido protagonista Ben Tennyson na franquia Ben 10, não fomos apresentados apenas alienígenas e cenas épicas de luta. O Ben, como qualquer pessoa desenvolvida com cuidado, tem relações complexas com seus amigos, inimigos, familiares e também, interesses românticos. Ao longo de 4 séries, não foram poucas vezes que o Ben encontrou uma garota que despertasse seu interesse. E cada um desses relacionamentos tem um toque especial próprio que caracteriza a identidade de cada relacionamento. Por isso, no vídeo de hoje, vamos descrever todos os interesses amorosos do Ben 10 em todas as mídias que existem, incluindo as não canônicas como quadrinhos. E o primeiro deles é também a mais marcante e polêmico da série, a Julie Yamamoto. A Julie é uma garota da mesma idade do Ben que foi introduzida em Força Alienígena. Ela tem ascendência japonesa e uma personalidade calma e amigável, apesar de ficar bem brava e com razão em determinados momentos. Ela é jogadora de tênis e é bem competitiva naquilo que se propõe a disputar, além de ser a tutora do Chip, um mecamorfo de comportamento animalesco que demonstra em diversos momentos e habilidade de se transformar em tecnologia sem antes possuir um dispositivo. A Julie foi introduzida ainda no primeiro episódio de Força Alienígena Ben 10 Retorna Parte 1, observando o jogo de futebol em que o Ben foi o goleiro. O relacionamento dos dois começa de fato em Confusão de Cais, onde ambos se encontram numa espécie de parque de diversão portuário. Desde então, ao longo de toda a saga de Alien Force e Supremacia Alienígena, o relacionamento de ambos tem momentos de altos e baixos. A Julie está presente quando Friagem toma controle do Ben, como o objetivo de se alimentar para o parto de bebês necrofrigianos. Aparece brevemente na Guerra dos Mundos, quando ela e o Ben quase se beijam, e está inclusa no episódio Projeto Mascote, onde ela e o Ben têm uma de suas várias brigas. Nesse caso, a briga se trata sobre a capacidade ou não da Julie conseguir lidar com uma criatura de grande poder como o Chip, já que ela começou a tratá-la como mascote nesse episódio. Podemos dizer que, apesar de ambos terem interesses compatíveis, inclusive no combate ao crime, com a Julie utilizando o chip de armadura para ajudar o Ben em mais de uma ocasião, no geral a relação de ambos era extremamente tóxica. Sim, eles tiveram momentos fofos, como a cena no início de Supremacia Alienígena, em que o Ben, devastado por ter tido sua identidade revelada, diz que todos odeiam ele. Julie, para reconfortá-lo, diz que nem todos o odeiam, simbolizando que ela o ama. O amor realmente existia, mas não dá pra dizer que o relacionamento era saudável. No episódio Enganamos, o Ben se clona usando o Supramatrix e o Echo para estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo. Um desses lugares é uma partida de tênis da Julie, e esse é justamente um dos locais para onde o Ben verdadeiro não vai. Isso indica que o Ben já não priorizava o relacionamento com a Julie desde Supremacia Alienígena, já que a versão original do Ben foi assistir a um filme de lutadores sumô, ao invés de ficar com a namorada. Em outra ocasião, no episódio Hora do Herói, o Ben é beijado por Jennifer Noturne, personagem essa que vamos se aprofundar mais tarde, e ele nem resiste. E isso deixa a Julie profundamente incomodada. Claro que no final do episódio eles fazem as pazes depois dele salvá-la, mas isso também é outro indicativo de que a relação de ambos já caducava em Supremacia Alienígena. No episódio A Transmogrificação de Eunice, é mencionado que o relacionamento entre ambos chegou a um término, ou poderia muito bem ter acabado. Posteriormente, no episódio Olhos de Quem Vê, ambos estão novamente com problemas no relacionamento. Como último exemplo, é possível mencionar que no episódio Círculo dos Guardiões da Chama, Julie fica bem incomodada com Ben após ele ridicularizar uma seita fanática a qual ela havia se filiado, rindo dela.
No crédito final, podemos dizer que o relacionamento tem sim pontos lindos que demonstram a beleza dos relacionamentos na adolescência. Mas assim, as brigas eram constantes, a fidelidade não era das melhores e havia ameaças criminosas e alienígenas constantemente atrapalhando a capacidade de ambos se dedicarem um ao outro. A culminância final de tantas picuinhas chegou ao fim da supremacia alienígena e Omniverse, num término de relacionamento que não ficou nem mesmo aparente ao Ben inicialmente. Basicamente, o Ben falava com a Julie enquanto ele jogava videogame de lutadores de sumô, aí simbolizando o quanto ele não priorizava a namorada dele. Ele solta interjeições agressivas direcionadas ao jogo virtual, mas a Julie entende as ofensas como sendo direcionadas a ela, tá ligado? E ela interpreta que o Ben estava encerrando o relacionamento. Posteriormente, quando a Julie aparece com um novo namorado, as coisas já não tem mais volta. Sim, não dá pra negar que foi uma justificativa bem ruim para dar um final ao relacionamento do Ben e da Julie. Mas o fato é que eles já estavam caducando em maus lençóis há muito tempo. No período de Omniverse, a Julie está se relacionando com um fotógrafo louro chamado Hever, que o Derek ele descreve como sendo o namorado que o Ben nunca foi para Julie, alguém que realmente dá atenção ao relacionamento. O próximo interesse romântico apareceu inicialmente em quadrinhos que precedem o filme Ben 10 Invasão Alienígena. A Helena Válidos é uma garota de pele morena, cabelos pretos, que aparece inicialmente usando uma jaqueta de couro. A Helena é descrita pela Gwen, informação essa contradita por outras fontes, como a primeira crush do Ben. Ela conheceu o Ben ainda na infância ou na pré-adolescência, e se tornou bem próxima, ajudando a entrar no time de futebol de sua escola. Durante os eventos do filme Ben 10 Invasão Alienígena, o pai da Helena some e é descoberto que ele está servindo como hospedeiro para uma colônia de nanochips. O Ben derrota a rainha e a situação parece ter sido resolvida. Em Supremacia Alienígena, ela reaparece, sob o contexto da morte de seu pai, que está com um laboratório para investigar e estudar os nanochips. Após analisar muitas pistas, como o fato de que os nanochips não pareciam atacá-los, o Ben percebe que a Helena está de fato no controle dos nanochips. Na verdade, a Helena já estava servindo de hospedeira dos nanochips mesmo antes dos eventos de invasão alienígena. E a rainha nanochip era apenas um fantoche. Uma luta acontece e o Ben começa a perder para Helena. A Julie convence a verdadeira rainha nanochip a parar, afirmando que ela interromperia sua loucura se ela realmente ama o Ben. Ela consegue controlar momentaneamente os nanochips, fugindo. Posteriormente, a Helena tenta tomar o lugar de Julie, transformando-se numa cópia dela com os nanochips, mas o plano é descoberto, e novamente a Helena é derrotada no diálogo. Graças a uma afirmação do Derek que em Omniverse a Helena foi finalmente separada dos nanochips. O procedimento para tal é desconhecido e não foi mostrado em tela, mas a Helena é uma das garotas que aparece no episódio O Programa Mais Perigoso, competido pelo noivado com o Ben. Isso por si só não garante que a Helena estava disposta a se casar com o Ben, já que muitas garotas estavam presentes, inclusive algumas com pouco interesse no Ben, como a Julie de Omniverse. Mas se juntarmos esse contexto com o comportamento anterior da Helena, dá sim para dizer que ela é bem interessada no Tennyson. Em questão de personalidade, acredito que o que já apresentamos já deixa bem claro o tipo de garota que Helena é. Claro, tudo que vimos em tela sobre ela foi o controle dos nanochips, exceto por sua breve aparição em O Programa Mais Perigoso. Então não dá pra dizer que naturalmente ela é obsessiva, mas fato é que ela já conhecia o Ben há muito tempo, está presente na competição de Omniverse pelo noivado e que não há outro motivo aparente para os nanochips quererem poupar o Ben, o que significa que provavelmente também foi intervenção dela. Resumo de tudo, ela é caída pelo Ben no nível praticamente doentio, completamente obcecada e até possessiva em certos aspectos. Claro, carinho não machuca ninguém, mas nesse nível não podemos dizer que o relacionamento entre Helena e Ben é saudável. Assim sendo, terminamos a segunda garota e ainda não encontramos o par perfeito pro Ben. A Atea é, ao final de Ben 10 Omniverse, a imperatriz dos Incursianos, mas nem sempre foi assim. Essa anfíbia humanoide foi introduzida lá em Força Alienígena, no mesmo episódio que apresentou o Alien X oficialmente para o público. Lá, ela é representada como uma criança franzina e extremamente sádica. Ela tenta tomar o trono do seu pai e acaba sendo presa, presumivelmente por traição. Ela retorna em Ben 10 Omniverse liderando um batalhão de soldados incursianos como general
e falha em conquistar Peptus 11, chegando a mentir para o seu pai sobre a derrota, o que reforça a noção de que ela possui uma personalidade profundamente manipuladora. O verdadeiro desenvolvimento da personagem ocorre na Guerra da Terra contra os Incursianos. O Ben ele está exilado da Terra e o planeta está rendido para o Império, uma vez que os sapos espaciais possuem um exército de Tocustras mutantes ao seu comando. O Ben ele consegue fugir e vira a situação da guerra a favor da Terra. Eventualmente é revelado que a própria Ateia sabotou a prisão pod do Ben no espaço para que ele retornasse e destronasse o seu pai. Novamente a Ateia demonstra ter a capacidade de conseguir planejar cada movimento 10 passos antes do inimigo e manipular aqueles ao seu redor. A equipe Tennyson cercou a Ateia, mas o exército incursiano ainda cerca a Terra, o que dá até uma margem de negociação, permitindo que ela proponha a sua própria liberdade sobre a condição de uma trégua entre o Império Incursiano e a Terra. O acordo é até aceito, né? Antes de partir, até convida o Ben para juntar-se a ela com o Bullfrag, né? A forma incursiana do Omnitrix. É a partir deste momento que o romance entre os dois fica mais aparente. O Ben nega o convite, mas a Ateia consegue assediá-lo com um beijo lambida, né? Surpresa, antes de ir embora. Aí posteriormente, no episódio Briga de Gato, a Ateia ela busca o Ben para fazê-lo seu consorte, né? Uma espécie de imperador sem poder para o Império Incursiano, também o marido dela. Para isso, ele precisaria se tornar o Bullfrag permanentemente. O único problema é que a princesa Luma, que comentaremos mais tarde, também busca pelo Ben como marido, mas na forma de 4 braços e não de Bullfrag. O Ben ele consegue fazer um jogo psicológico em ambas, deixando-as a entender que elas querem maridos por serem fracas demais para governarem sozinhas. Então ambas desistem da ideia. Até aparece no episódio do programa mais perigoso, mas por si só não significa muito, já que praticamente toda a mulher que o Ben conhece está presente nesse episódio. E o que podemos dizer do relacionamento em si entre o Ben e a Ateia? Numa análise bastante fria, não é muito diferente do que acontece entre o Ben e a Helena. Ambos são tóxicos num nível absurdo. Mas é claro, o namoro entre o Ben e a Julie por si só já é tóxico, mas no nível infinitamente mais atenuado. A Ateia parece mais interessada em Bullfrag do que no Ben. Talvez a gente saiba o motivo. Por conta da nutrição ruim, todos os soldados do Império Incursiano parecem raquíticos, fazendo com que a Ateia não tenha muitas opções para um marido saudável. Ao ver o Bullfrag, uma versão ápice de macho da espécie, não há dúvidas que a garota incursiana foi a loucura. Mas amor nenhum justifica querer tirar seu crush do planeta natal para que ela viva uma vida como imperador de uma monarquia alienígena baseada em guerras. Talvez a única diferença entre a relação Ben e Helena e o Ben e a Ateia seja que, enquanto a Helena tenta se adequar ou até se tornar outra pessoa para agradar o Ben, a Ateia quer que o Ben se adeque a ele para que ela possua um amor, reforçando sua personalidade egocêntrica. Luma Vento Vermelho é a Tetramanda, filha de Gar Vento Vermelho, e serve como herdeira do controle territorial sobre sua tribo. Basicamente, assim como a Ateia, Luma é uma princesa. A história de como a Luma se tornou um interesse amoroso, no entanto, é mais complexa do que da Ateia, que simplesmente viu o Incursiano um pouco mais bem nutrido e se apaixonou. No caso de Luma, 3 anos antes de Omniverse, é dito que ela fez um acordo com Kevin, estabelecendo um casamento 3 anos no futuro, que é bem quando se passa o episódio. O casamento é interrompido por Ben, que se transforma em 4 braços, desafia e vence Luma numa luta. Só então o Ben descobre que Tetramandas fêmeas se apaixonam pelos machos da espécie que as derrotam em batalha. É difícil bater o martelo sobre isso ser algo biológico por uma questão do sistema nervoso ou até de feromônios, ou se é algo cultural e ritualístico da espécie Tetramanda. De um jeito ou de outro, Luma se apaixona pelo Ben e marca o casamento de ambos para 3 anos no futuro. Eventualmente, a Luma desafia Julie, numa batalha que começou pela Luma não saber que a Julie e o Ben já haviam terminado. A Julie consegue derrotar a Luma, o que aparentemente cancela o casamento na tradição Tetramanda. A Luma, no entanto, ainda não cansou de perseguir o Ben e busca-o novamente no episódio Briga de Gato, que já comentamos anteriormente. Assim como a Ateia, a Luma é dissuadida da ideia quando o Ben faz um jogo mental em ambas que dá a entender que elas procuravam um marido por não serem fortes e independentes. Isso faz ambas desistirem do Ben, assim como praticamente toda mulher que o Ben já conheceu. Luma também aparece no episódio O Programa Mais Perigoso, o que, como discutimos anteriormente, não significa muito. De modo geral, Luma costuma ser bastante possessiva, o que se traduz na sua atitude de basicamente tratar o Ben como posse dela. Em certos momentos, ela chega a ser inclusive agressiva, em especial com aqueles que parecem desafiar o romance entre ela e Ben. Ao contrário de Ateia, no entanto, Luma não parece ser tão dependente
da forma alienígena para amar o Ben. Enquanto a princesa Nicotiana ama basicamente o Bullfrog, a Luma parece realmente gostar do Ben mesmo quando ele está na forma humana, mesmo, obviamente, preferindo como 4 braços. Isto posto, a Luma não chega a ser tão irritada quanto uma Poplexiana, o que de certo modo é um ponto positivo. A Esther, ela é uma híbrida de humano com Kraal, e um dos vários interesses amorosos do Ben introduzidos em Ben Omniverse. Como outras da espécie do Kraal, ela usa uma jaqueta de pelo para se proteger do frio, apesar de ter uma resistência maior a temperaturas baixas que membros puros da sua espécie, por ser uma híbrida. A Esther, ela usa uma tiara, tem a tradicional sobrancelha ramificada dos Kraal, e junto com uma pele rosa claro e um cabelo rosa choque. A Esther, ela foi introduzida no episódio Beco do Calor, onde outros membros da sua espécie buscavam trazer o magma do subsolo para aquecer todo o planeta, tornando o clima mais confortável aos Kraal. A Esther, junto com o Ben, impede um plano de fluir resultados e se torna a nova líder dos Kraal, tomando o lugar que um dia era do seu pai. Ao longo de toda a série de Ben Omniverse, a Esther vai deixando pistas sublimes ou até óbvias do seu interesse com o Ben, mas o garoto simplesmente não entende elas. No episódio Briga no Museu, a Esther chega inclusive a convidar o Ben para um encontro. Talvez no Brasil essa cultura não seja tão forte, mas nos Estados Unidos chamar alguém para sair é praticamente um precedente para namoro. O Ben ele não consegue entender nenhuma dessas pistas e eventualmente a Esther desiste do Ben e começa a namorar com uma criatura pouco inteligente conhecida como Antônio, que já havia aparecido junto com a Sunny lá no Supremacia Alienígena. Falando em questão de personalidade, a Esther é extremamente carinhosa, meiga e tolerante. Esse comportamento não se dá só com o Ben, já que ela chega a confortar a Kai também. Mesmo após ela ficar chateada com o fato da Kai ter ficado trancada junto com o Ben no episódio Briga do Museu. Talvez o relacionamento entre Ben e Esther tivesse sido algo saudável e positivo para ambos, caso o Ben tivesse pegado as pistas da Esther. No entanto, desde a série clássica, um pop-up já apontava que seria a namorada definitiva do Ben, a Kai Green. A Kai é uma humana de uma tribo indígena Navajo norte-americana. Ela foi introduzida ainda na série clássica, como neta de um antigo amigo do Vamax, no mesmo episódio que nos apresentou o Yanadushi e o Lobisbane. Desde esse episódio, o Ben de 10 anos já demonstrava interesse nela. A Kai tem uma pele morena e cabelos negros e longos. Ela não aparece em nenhum momento durante Alien Force Supremacia, mas retorna ao universo onde o Spanner, filho da Kai e do Ben do futuro, interfere na linha do tempo, tentando garantir o relacionamento de ambos, para que ele continuasse existindo, numa vibe bem de volta para o futuro. Mas é claro, a interferência do Spanner também fez parte da guerra temporal do Maltrunt. Há 3 aparições principais da Kai Omniverse e uma quarta, no antepenúltimo episódio da série, que basicamente sela o relacionamento de ambos. A primeira é no episódio Um Lobisomem Americano em Londres, em que a Kai e o Ben lutam contra os Cavaleiros Eternos. A próxima aparição é no episódio Briga no Museu, em que o Ben e a Kai falham em tentar proteger um artefato alienígena das mãos de Subdura. O terceiro momento é no episódio que foi censurado no Brasil e no resto da América Latina, que é o episódio O Segredo dos Santos. Ao longo de toda essa terceira aparição, o Ben irrita a Kai, mencionando o fato de que no futuro que ele visitou, ela se torna sua esposa. Isso deixa a Kai profundamente irritada, mas não rompe totalmente o laço que os dois desenvolveram ao longo dos episódios. E por fim, no episódio O Programa Mais Perigoso, ambos terminam se beijando acidentalmente quando esbarram um contra o outro, o que simboliza o começo definitivo de um relacionamento duradouro entre ambos. A Kai é uma garota determinada e forte, que não aceita desaforo de ninguém. No entanto, ela também pode ser muito carinhosa e fofa quando o momento é adequado. Um exemplo disso é justamente o episódio O Programa Mais Perigoso, em que ela aparenta estar bem mais próxima do Ben, justamente após as intervenções de Spanner. No geral, não é uma garota que se escora no Ben e depende dele pra tudo. Pelo contrário, ela tem uma personalidade dependente e não precisa do Ben. No entanto, ao final de Omniverse, ambos começaram a desenvolver um lindo relacionamento que, como sabemos, eventualmente florescerá no noivado, e então num casamento. Uma nota, o pop-up do clássico diz que o Ben teria algumas namoradas antes de ficar com a Kai em definitivo. Claro que podemos interpretar a Esther até a Luma e Helena como namoradas, mas isso seria forçar a barra um pouco. O fato é que, oficialmente, a única namorada até o momento é a Julie e a Kai. Sim, eles só se beijaram e não houve um pedido explícito de namoro, mas culturalmente nos Estados Unidos, situações pequenas podem significar um pedido de namoro, como já comentamos. Como só a Julie foi namorada realmente antes da Kai se tornar namorada do Ben ao final de Omniverse, dá sim para interpretar que talvez o namoro entre Kai e Ben acabe, para que Ben tenha mais algumas namoradas e só então Ben fique em definitivo com a Kai.
Mas claro, esse pop-up pode simplesmente ter sido retconado, como foi retconado o pop-up dos amuletos de Bezel. Agora vamos falar da Jennifer Noturne. Esse romance não é muito bem explorado, mas basicamente quando Ben salva a Jennifer de um sequestro fake para causar rebuliço na mídia orquestrado pelo Capitão Nemesis, ela acaba dando um beijo nele, o que começa um relacionamento, ou coisa do tipo entre os dois. Tecnicamente, a Jennifer deu um beijo nele, beijo este que o Ben, estando namorando com a Julie na época, não resistiu, sendo como um gesto de agradecimento. Posteriormente, a equipe da Jennifer inclusive convence o Ben a passar um tempo com ela por questões publicitárias. Obviamente, isso deixa a Julie bastante irritada e com razão. O Ben chega inclusive a ir para uma festa com a Jennifer, o que deixa a Julie ainda mais furiosa. Posteriormente, tudo parece voltar ao normal entre Jennifer e Ben, o que significa o fim do relacionamento. Mas a Jennifer dá um beijinho no Kevin, o que deixa a Gwen furiosa ao ponto de ameaçar quase mutilar a Jennifer caso ela insistisse. A Jennifer aparece posteriormente num dos episódios mais sombrios de Supremacia Alienígena, em que ela desenvolve síndrome de Estocolmo e basicamente está apaixonada pelo homem que a sequestrou. Ben novamente a salva, mas os avanços românticos são bem mais recíprocos dessa vez. Uma nota, galera, que podemos tirar duas coisas principais desse curto relacionamento de 2 episódios. A primeira é a dúvida sobre até que ponto o Ben realmente estava fazendo tudo por publicidade e até que ponto ele realmente estava interessado na Jennifer. Claro, toda figura pública tem que aparecer na mídia de vez em quando para permanecer em relevância. Mas como vemos no episódio Fama, a relação do Ben com a popularidade é algo complicado. Em certos momentos ele parece ser feliz por estar sendo reconhecido como herói, enquanto em outros ele só deseja ter sua identidade secreta de volta. Então é duvidoso você dizer que o Ben só beijou a Jennifer para alavancar sua imagem. No mínimo dá para questionar se ele realmente estava dizendo a verdade ao afirmar que ele e a Jennifer eram apenas amigos. A segunda coisa que dá pra tirar é o fato da postura da Julie ter sido extremamente passiva quanto a isso. Por causa que em literatura temos um arquétipo de personagem chamado foil, que é basicamente um personagem cuja função é ser o oposto de um personagem, para que as características do outro personagem sejam realçadas. Não necessariamente um foil é um vilão, mas sim alguém que é bem oposto em questão da personalidade, aparência, poderes, enfim, características. Nesse caso, a Julie serve como um foil da Gwen, o que destaca o quanto inerte e letárgica ela foi ao simplesmente aceitar que o Ben beijasse a Jennifer sem mais nem menos. A Gwen literalmente ameaçou torturar a Jennifer enquanto a Julie fez nada. É algo a se notar e reforça o quanto a relação entre Ben e Julie não era muito saudável, em especial para a Julie. Em seguida aqui, pessoal, temos a Drica Sábado. Esse daqui é ainda menos explorado que o último. Basicamente, a Drica Sábado é uma mulher já casada com algo por volta dos 40 anos de idade. E o Ben tem uma queda por ela. Sim, é pouco convencional. Isso sempre irrita o filho da Drica, o Zack Sábado. Especialmente pelo fato de que um garoto próximo da idade dele tem interesse na sua mãe. A Drica apareceu em Ben 10 pela primeira vez no episódio Até que Enfim é Sábado, mas ela apareceu bem antes em outra série, em que ela é uma das protagonistas, os Sábados Secretos. Inclusive, Sábados Secretos se passa no mesmo universo de Ben 10, com o Rex aparecendo em foto num dos episódios antes mesmo do crossover acontecer, no episódio de Pasmem 2008. E a Omniverse era introduzida numa luta junto com o Hulk, o Ben e sua família contra o Doutor Animal, que pretendia reviver o maior vilão dos Sábados Secretos, o Van Rock. Em seguida aqui temos a Eunice, também conhecida como Unitrix. Mas da onde que vem esse nome bizarro? Basicamente, o Unitrix é um dispositivo experimental que procedeu ao Omnitrix. Ao invés de armazenar o DNA de todas as espécies que pudessem ser escaneadas, o Unitrix armazena o DNA de apenas uma espécie. Ele pode até ser um dispositivo alienígena, mas sua aparência é bem humana. Isso porque o Unitrix interpretou e randomizou o DNA da Gwen no momento que ela teve contato com a cápsula de proteção do Unitrix e se cortou. No final das contas, o DNA da Gwen não é exatamente igual ao DNA da Eunice, graças à randomização. A Eunice foi encontrada pela primeira vez nua, e eventualmente pegou as roupas da Gwen emprestada para não ser vista exposta. No pouco tempo que permaneceu na Terra, a Eunice foi extremamente gentil, demonstrou amar a natureza e ser uma pessoa calma e amistosa. Ela rapidamente se conectou com Ben, que parece ter terminado o relacionamento brevemente com a Julie no período antes de retornar com ele, e ao deixar a equipe Tennyson, ela entrega uma flor para que o Ben não se esqueça dela. No final das contas, a aparição da Eunice foi breve,
mas seu legado foi bem bonito. Emily é uma garota com deficiência física, no caso, paraplegia, que costumava ser uma grande amiga da Gwen e por um breve período foi interesse amoroso do Ben. Em um encontro entre ambos, que por si só já é algo duvidoso, uma vez que não dá pra dizer ao certo se isso aconteceu antes do início entre Ben e Julie, pela falta de tempo entre o início do namoro da Julie e do Ben e a recalibração do Omnitrix. O Ben se transformou no macaco-aranha e amarrou com teias numa torre de 60 metros de altura. Segundo Matt Wayne, a Emily não odeia o Ben por isso, mas ela ficou bem brava, o que possivelmente significou o fim do breve relacionamento de ambos. Aí que entra uma especulação: será que a Emily é paraplégica porque se acidentou nessa aventura com Ben? É improvável, uma vez que isso não é mencionado em nenhum local, e é dito por diretores que a Emily não odeia o Ben. No entanto, isso contraria o que é dito no episódio, já que a própria personagem afirma odiar o Ben. Então, de um jeito ou de outro, essa é uma possibilidade. Afinal, como ela conseguiria ter ficado amarrada na torre sem o movimento das pernas para no mínimo se apoiar um pouco? Além disso, tem uma arte oficial um tanto curiosa que mostra ela de pé. Se isso significa algo, não sabemos. A Lucy Man é uma lenopana que costuma assumir a forma humana loura de olhos rosa. É uma garota brincalhona, engraçada e que gosta de se divertir, além de tecnicamente ser parente do Ben Tennyson, graças aos acontecimentos do episódio O Grande Casamento Alienígena. No entanto, não há vínculo direto sanguíneo dela com o Ben. O relacionamento entre Ben Tennyson e Lucy Man nunca foi explícito na série, mas a Lucy já usou seus poderes para se disfarçar em outras pessoas e enganar o Ben, divertindo-se. Muitos fãs costumam imaginar como seria um relacionamento entre ambos, o que chamamos de shippar casais. Parte disso se deve ao fato de ambos terem dançado junto na série clássica, na cerimônia do casamento. Em Omniverse, o Ben chega a dizer que a Prime Lucy é incrível. No entanto, daí para dizer que existe um relacionamento sólido entre ambos é uma forçação de barra de certo modo. O Matt Wayne ainda adiciona que o relacionamento entre primos é um tabu na comunidade linopana, mesmo se não forem primos com relação de sangue. No entanto, a Lucy não poderia ficar de fora do vídeo graças à percepção que a comunidade tem do relacionamento de ambos. Inclusive, galera, eu fiz um vídeo falando como seria se o Ben e a Lucy eles namorassem. Tá lá no meu canal, se você não viu, o Lukezinho vai deixar aí no card, beleza? Em seguida aqui temos a Gwen Tennyson. E sim, sabemos que ela é prima do Ben. No entanto, a relação de ambos é algo especulado desde a série clássica por alguns fãs, o que faz com que ela não possa ficar de fora do vídeo. Em especial após Força Alienígena, onde o Ben e a Gwen têm uma maturidade um pouco maior e estão passando pela puberdade, muitos fãs começaram a realmente imaginar um namoro entre ambos. O Derek J. White, diretor de arte de Ben 10 Omniverse, que esteve envolvido em muitas discussões da história da série, rejeita completamente a ideia, chegando a ficar de certo modo até ofendido quando o fã pediu para concretizar isso. De um jeito ou de outro, a cultura americana com certeza é bem mais restrita que a brasileira no que se trata de namoro entre primos, sendo que no Brasil isso já é um tabu. Então é bem difícil a gente ver algo concreto acontecendo no sentido do relacionamento entre Ben e Gwen. Vamos agora abordar algumas garotas que foram concretamente ou não interesses amorosos do Ben, mas sobre as quais temos poucas informações. A começar pela Yetta. Yetta é uma Gymnopithecus, fêmea extremamente educada e com boas maneiras, que sempre se desculpa ao atacar um inimigo, mesmo que ela seja uma vilã. A solidez de um possível relacionamento seu com Ben nunca foi esclarecida. Quando ela encontra Ben, isso na forma humana e não transformado no Shock Squash, ela imediatamente tira uma selfie com ele, mesmo ambos sendo inimigos, uma vez que ela é vilã, e diz que vai mostrar a selfie para as amigas. Se isso sinaliza o interesse unilateral por parte da Yetta pelo Ben, não fica claro, mas o Ben em si nunca demonstrou estar apaixonado nem nada do tipo por ela. Também temos um relacionamento de amor próprio, mais ou menos. Em Força Alienígena, o Ben transformado em friagem deu à luz a lindos bebês necrofigianos. Muitas pessoas pensam que o Ben realizou um ato sexual e essa seria a razão dos bebês existirem. No entanto, sabemos que o que ocorreu foi um processo denominado partenogênese, em que gametas como óvulos se desenvolvem em organismos vivos sem haver fecundação. É isso que aconteceu com o Friagem. Por mais estranho que possa parecer, ele, ou talvez ela, já que pelo menos os animais terrestres, a partenogênese é um processo de fêmeas, pariu filhos sem praticar o coito. Garotas do episódio Dia Perfeito. Grande parte desse episódio se passa nos sonhos do Ben. Dentro desse mundo que existe na cabeça do nosso querido protagonista, aparecem meninas, aparentemente um pouco mais velhas que o Ben de 10 anos, que o beijam e o deixam extremamente gamado. Claro, tudo isso acontece num sonho, mas a gente sabe que as pessoas que aparecem nos sonhos
não são totalmente inventadas. No mínimo, os roxos costumam ser de pessoas que conhecemos ou vimos na vida real. Além disso, seria difícil o subconsciente do Ben fazer um sonho em que ele se apaixona por essas garotas se ele mesmo não tivesse um interesse mesmo que oculto por elas. Em seguida aqui, pessoal, temos a Lorelai. Lorelai é uma sereia que aparece em uma história em quadrinhos, de uma espécie que surgiu de exploradores de Pisces que colonizaram uma cidade denominada Terra Pisces. Ela é uma princesa do governo que reina sobre seu povo e uma garota extremamente independente, forte e descrita como no mesmo nível do Ben. Ambos quase se beijam no final da história em que a Lorelai aparece, mas é dado a entender que o Ben recusou o beijo. Mas no mínimo um interesse unilateral existia no relacionamento por parte da Lorelai. Para a próxima garota, precisamos voltar até supremacia alienígena. No episódio O Prisioneiro 775 Sumiu, um oficial de polícia chega até Ben e diz que a filha dele é doida por ele. Prontamente, Ben responde perguntando se ela é bonitinha. A resposta pode ter sido inapropriada, mas caso não seja uma piada, e não parece ser, indica o interesse do Ben por novos relacionamentos. Ben Tennyson, não acredito. A minha filha adora você. Jura? Ela é bonita? Ben, desculpa, é o hábito. Patty Bankerfield. Tudo que a gente sabe sobre ela é que o Hulk a descreve como a primeira crush do Ben. Não tem nada além disso, tanto que ela é basicamente só mencionada aí e pronto. Não tem nem mesmo imagem dela, então não vamos nos aprofundar nessa garota, já que de informação oficial não há muitos dados. Pior medo, primeira paixão, marcas de nascença pelo corpo. Pavões, Patty Barkenfeld na terceira série, marca de nascença na lombar em formato de Nova Jersey. E aí galera, Bartolomeu invadindo o vídeo do Lukezinho, marcando minha primeira aparição do canal dele pegando carona com o Daniel. Venho aqui para falar do casal favorito do Daniel do universo Ben 10, estou falando da Victoria. Esse casal tinha tudo para dar certo. Oi, você é... Victoria. Ele falou meu nome. Qual a sua cor preferida? É verde gosma? A minha também. Qual a sua comida preferida? É grude? A minha também. Porém ela só gostou do Ben enquanto ele estava feio. Depois disso perdeu o interesse nele. Sinceramente, eu não sei o que vi em você. Mas nem tenho dúvidas que seria o melhor casal da franquia. Victoria Tennyson. Agora tenho que ir, porque o FBI está batendo na porta do Daniel. Fui. Em seguida aqui temos a Encantriz. A Encantriz também já foi um interesse romântico ao nosso jovem Tennyson, se formos ver. No episódio que ela engana o Kevin, ela usa um disfarce de uma mina exorbitante e bonita. O Ben questiona o Kevin se a Encantriz estava bonita. A Gwen até fica incomodada. Nós não vemos a Encantriz desde a infância. Ela tava bonita? Ben. Mais que bonita, uma gata. Kevin. A gente vê que esse moleque piranha já teve interesse em várias, e a Encantriz não foge disso. E por fim temos a Mortrança do reboot. Sim, é estranho dizer isso, já que ela é uma das vilãs mais agressivas na série clássica, e continua sendo agressiva no reboot. No entanto, por ela ser por volta da mesma idade do Ben no reboot, muitos fãs imaginam como seria um relacionamento entre ambos. É descrito que o Ben já frustrou seus planos enquanto vilã mais de uma vez no passado, o que certamente reforçou a raiva que ela tem por ele. O relacionamento entre ambos não é explícito na série, e é preciso forçar um pouco a barra para dizer que há sinais de um romance entre ambos, mas a Mortrança está aqui graças aos fãs, e por isso não poderia faltar. Galera, então esse foi o vídeo. Eu agradeço aí ao Lukezinho por ter me convidado para participar desse vídeo, né, junto com o Vini, nós que somos aí a União 10. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, dá uma passada lá no meu canal, ajudar a bater os 200 mil inscritos, ajude também o canal do Vini, o canal do Lukezinho, a gente crescer em si com conteúdo de Ben 10. Então é isso, falou e tchau! Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu apoio aqui no vídeo e também deixar seu comentário de qual namorada que você mais gosta do Ben, e também passar lá no meu canal que tem bastante conteúdo de Ben 10 pra vocês, beleza? Então muito obrigado, é isso aí, galera, e tchau! Bom, rapaziada, então eu vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais aí a participação do Vini e do Daniel, e o link dos canais dele vão estar aqui na descrição. E também me seguir no Instagram, que também vai estar na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Traga seu livro de feitiço na mão e na outra levando meu coração. É meio louca, mas eu dou trela, porque eu também tô louquinho por ela. O caminho do mal vale a pena se você tiver do meu lado. Faz Ledger do main virar de cabeça pra baixo.